E agora é aquela hora que todo mundo fica esperando na terça-feira, né? Aquele quadro Meu INSS com o nosso querido Marcelo Lima, que está no ar. Muito bem, nesse quadro sempre o Meu INSS, é a hora de você tirar todas as suas dúvidas. E quem está sempre todas as terças-feiras aqui comigo é o nosso querido Marcelo Lima, educador previdenciário, que vai falar hoje sobre um assunto muito importante. A aposentadoria para os nossos mestres, aposentadoria para professores. Como é que ficou essa aposentadoria após a reforma da Previdência? E é isso que a gente quer saber. Primeiro, Marcelo, mais uma vez, boa tarde, seja bem-vindo aqui ao nosso Fenômeno Fique Alerta. Já ia dizer para a senhora na hora que você esteve comigo hoje pela manhã, né? Muito bem. Boa tarde, Marcelo. Muito boa tarde, Wilson, boa tarde a todos de casa. Exatamente, né, por essa parceria. A reforma da Previdência aconteceu em 2019, trouxe algumas mudanças em razão da aposentadoria do professor e da professora. Nesse caso, a primeira delas é que agora, depois da reforma, tem idade mínima, 57 anos para a professora e 60 para o professor. Porém, o tempo de contribuição agora é o mesmo. 25 anos, tanto para professor como para professora. Lembrando que quem já tinha direito adquirido até 2019, ou seja, nas regras anteriores, que eram 30 anos para o professor, 25 a professora, aí não tem idade mínima, tá, gente? Outra coisa muito importante é que o professor pode escolher, basicamente, aquilo que for mais vantajoso para ele ou para ela, no caso da professora. Nesse caso, as regras antigas ou as novas, na condição específica, aquela que for mais vantajosa, o professor vai ter. Nada mais do que justo, né, para os guerreiros, né? Você também é professor e sabe o quanto é difícil a vida de professor em sala de aula, o quanto nós aqui todos aprontamos com os nossos queridos mestres, né? Então, é o mínimo, nesse caso, que pode se fazer. Muito bem. Que se faça mais até, Faça até mais, é verdade. São igualmente os salários dos nossos queridos mestres professores que merecem. Vamos fazer o seguinte, vamos trazer então a primeira pergunta então dos nossos queridos telespectadores aqui para você, Marcelo. Vamos lá então ver aqui no nosso telão. Quem é que fez a primeira pergunta? Quem foi que colocou aqui a primeira pergunta? Deixa eu abrir aqui no telão. A Sandra Helena. Marcelo, as novas regras valem para quais professores? Excelente, Sandra. Obrigado por sua pergunta, né? Nesse caso, vale para os professores até o ensino médio. Professores que ensinam os cursos superiores não entram nessas regras específicas que têm um tempo menor, vamos dizer assim, para que se aposentem, né? Então, nesse caso, vale até os que estão ensinando no ensino médio. Até o ensino médio já estão valendo. Inclusive, os professores públicos também, porque a regra vale tanto para o particular quanto para o público. Perfeito, muito bem. Está respondida aí a pergunta da Sandra. Vamos ver então quem fez a segunda pergunta aqui. É o Mariano Almeida. Marcelo, o que muda para quem já está na ativa há mais de 30 anos? Mariano, obrigado, professor. Nesse caso, a mudança que você vai ter é a escolha. Na verdade, ficou, uma opinião minha mais técnica, ficou melhor. Por quê? Porque além de diminuir 5 anos, no caso do professor, que era 30, passou a 25, tem a condição das regras de transição. E isso fica muito mais suave e não tem o fator previdenciário, né, que de fato trazia, né, uma repercussão que às vezes baixava o salário, geralmente baixava o valor do salário, porque quanto mais jovem você for, obviamente, menos você recebia. Então, nesse caso, houve vantagem sim na aposentadoria do professor. Muito bem, então está respondida aí então a resposta para você, Mariano. Vamos a mais perguntas dos nossos telespectadores. A Tereza Lima. Marcelo, sou professora há 26 anos. Como fica o cálculo agora? Acho que essa é a grande pergunta, Tereza, né? Exatamente. E uma notícia muito boa é que, pelo tempo de contribuição que a senhora já tem, já pode solicitar a sua aposentadoria. A condição do cálculo são duas situações. O cálculo anterior pegava o período, né, de 80% dos maiores salários de contribuição daquele período, e fazia uma média e lhe dava um percentual baseado naquilo que a senhora contribuiu, né? Nesse caso específico, tinha também um fator previdenciário. Na regra atual, não. Eu vou pegar todo o período de julho de 94 até o dia do benefício, faz uma média e dessa média a senhora vai ter 100% se atender às regras. Para fazer esse tipo de conta, de fazer, enfim, é muito complicado, você falou 80%, etc. No aplicativo Meu INSS já está disponível essa calculadora para que a senhora faça, a senhora é professor ou professora, a simulação, inclusive já com o valor que possivelmente vai receber. Só uma dica, esteja com a carteira de trabalho próxima, porque algum período que não tenha migrado para o sistema, a pessoa pode digitar, que é uma dúvida muito comum. Olha, lá está errado, eu fiz o que o senhor sugeriu e não tem o tempo que eu tenho. Tudo bem, pode acontecer que a senhora tinha 2 números de identificações de NIT, o CPF não tinha migrado. Então, qual a dica? Carteira de trabalho ao lado e vai conferindo, porque no sistema aparece do ano tal, aí você confere. Faltou algum, você inclui. Aí você vai ter exatamente, a senhora vai ter o tempo exato e necessário e verificando de acordo com o valor. Aí é só clicar e aplicar.
aguardar o resultado da sua aposentadoria em casa, sem precisar ir até alguma agência, como de fato já vem acontecendo, tá? Use o aplicativo, o número 135, de 7 da manhã às 22 horas, de segunda a sábado, à disposição de todos vocês, Wilson. Muito bem, Marcelão, muito obrigado mais uma vez pela sua participação muito precisa e muito importante para os nossos queridos mestres, que eles continuem cada vez mais fazendo aí, tendo aí as condições melhores possíveis para a sua aposentadoria merecida, viu, Marcelão? Obrigado mais uma vez a você pela sua participação aqui com a gente, tá?